Então, muito boa noite, sejam muito bem-vindos. Para mim é uma honra receber cada um de vocês aqui para esse estudo bíblico. Esse é um estudo bíblico que eu gosto muito de fazer, são as doutrinas da fé cristã. Então, onde nós vamos falar de cada parte do que rege a fé cristã. Então, a gente vai falar sobre vários assuntos, daqui a pouco eu vou passar para vocês aí qual que é a grade desse curso, onde nós vamos estar estudando aí pelos próximos 4 meses, uma média, vai depender de como vão ser as aulas, né, como vai desenrolar essas aulas, mas gira em torno dessa média aí de 4, 3 meses e meio a 4 meses, a gente estudando uma vez por semana. Então, eu vejo alguns nomes que eu não me recordo se eu conheço ou não, mas provavelmente se chegou aqui devem me conhecer. Então, quero fazer uma apresentação rápida, né? Meu nome é Matheus Diniz, sou pastor e professor de teologia, atuo em missões desde 2014 e vim de Goiás, né? Eu sou goiano, mas vim de Goiás para Santa Catarina em 2017 e entre essas indas e vindas já voltei para Goiás, já fui para o Rio de Janeiro, fizemos missão por 10 meses no Rio de Janeiro em 2023 e estou em Criciúma já desde janeiro de 2024 e por hora, até que o Senhor nos mande ir para outro lugar, eu não pretendo sair de Criciúma. Então, mas esse é um pouco da minha história, né? Fiz teologia pela Igreja Presbiteriana Renovada, meus pais são da Igreja Presbiteriana do Brasil, então eu cresci nesse meio cristão, né? Contando um resumo do meu testemunho, na adolescência eu acabei me desviando da igreja, organizei festas raves quando eu era jovem, fiz as primeiras raves da minha cidade, lá em Anápolis, Goiás, e aí, depois disso, como se não bastasse, fui parar num terreiro de Umbanda, permaneci ali 2 anos, me tornei pai de santo, e só que a graça do Senhor me alcançou, e então eu fui liberto daquele lugar, né? Deus usou um pastor para ir lá dentro do terreiro, orar lá por uns 10 minutos, depois daqueles 10 minutos eu não consegui permanecer mais ali, e a graça do Senhor me alcançou, saí do terreiro, e quando eu entendi a quem eu estava servindo, quando eu entendi quem Jesus realmente era na minha vida, eu fiz uma aliança com Cristo e falei ali naquele momento para ele que se antes eu estava servindo a demônios, agora eu me tornaria um soldado de Cristo. E desde então, isso foi lá em 2010, 2011, eu tenho vivido intensamente a minha vida, buscando servir ao Senhor da melhor forma. Então, nesse tempo, fui para o seminário, fiz teologia, de 2013 até 2017, fiquei no seminário, não, 2014 a 2017, eu concluí o seminário no começo de 2017, e atuando em missões desde 2014. Então, atuei muito tempo com moradores de rua e usuários de drogas lá na minha cidade. Já fui agente prisional, também evangelizei dentro do presídio. E, enfim, falar de Jesus e falar daquilo que ele fez e faz na minha vida é algo que pulsa no meu coração. Então, depois disso, eu implementei uma escola de missões aqui em Criciúma, onde eu fui diretor dessa escola por 1 ano e meio. Infelizmente, na pandemia, a escola veio a fechar. Na pandemia, eu também estava em Goiás, tinha ido para Goiás, e aí, enquanto estava em Goiás, eu dava aula de missiologia numa escola teológica lá da cidade, da igreja Church in Connect. Então, ministrar, falar do evangelho é algo que pulsa muito no meu coração, eu gosto muito. E esse curso é um curso que, para mim, é o início de tudo. Muitas pessoas querem fazer evangelismo, querem fazer missões, querem falar de Cristo, mas se elas não têm uma doutrina da fé cristã bem fundamentada na palavra, ela não vai saber defender a fé dela. Ela não vai saber falar de Cristo da forma correta. Por que nós vemos tantas pessoas falando heresia, nós vemos tantas pessoas sendo envergonhadas, porque é por falta de estudo, por falta de estudar a palavra do Senhor. Porque
A palavra do Senhor, se nós estudarmos ela sempre, nós vamos crescer, nós vamos evoluir, nós vamos saber defender a nossa fé. E, meus irmãos, eu não sei se vocês já discutiram com ateu ou alguém que não é cristão, a pessoa ela tem muitos argumentos. Então, se a gente não está preparado, se a gente não sabe defender a nossa fé, a gente corre o grande risco de ser envergonhado. Então, por isso que eu dou tanta ênfase nas doutrinas da fé cristã, que eu tenho até um curso de missiologia, então é uma escola de missões online, né? Eu consegui criar uma escola de missões online, onde tem vários conteúdos ali, e eu sempre falo, estuda primeiro doutrinas. Não começa por missões, não começa por pregação, né? A arte da pregação, que é um outro curso que eu tenho também. Apocalipse, eu falo, cara, comece em doutrinas, porque doutrinas é o que vai dar o norte para todos os outros conteúdos que a Bíblia traz para nós. Beleza? Então, vou passar aqui para vocês o que nós vamos estudar. Esse aqui são os temas das aulas, então em cada aula nós vamos falar sobre um assunto, e tem aulas que nós vamos falar até mais de uma aula sobre o mesmo assunto, então só mostrando para vocês, hoje nós vamos tentar abordar os dois primeiros assuntos, que é o quê? O compromissos para participar do curso, eu vou falar logo mais, e se der tempo a gente vai falar sobre as escrituras sagradas, sobre a Bíblia. Mas depois nós vamos falar sobre o ser de Deus, então o ser de Deus, nós vamos falar sobre a Trindade, sobre os nomes e atributos de Deus, nós vamos entender o papel de cada pessoa da Trindade nessa aula. Ela pode até se estender um pouco, né, como eu falei, vão ter aulas que vão ser duas assuntos, né, vão ter assuntos que vão ser duas, dependendo até 3 aulas, mas é que o meu objetivo é que ao final desse curso, desse estudo bíblico, vocês estejam capacitados, vocês entendam cada um desses pontos. Então, o ser de Deus, né, qual o papel de cada pessoa da Trindade, quais os nomes e atributos, como que a Trindade agiu na criação da humanidade, como que a Trindade agiu na salvação da humanidade, como que a Trindade age no nosso processo de santificação, no nosso processo de santidade, como a Trindade age na oração. Então, são assuntos importantes. Depois nós vamos falar sobre o ser humano, sobre a criação, pecado e salvação. Então, a gente vai entrar um pouco nesse processo de entender como foi a criação, como que Deus nos criou, qual o objetivo que Deus nos criou, aonde que a gente se corrompeu, né, aonde o pecado entrou e o que o pecado prejudicou, né, no que o pecado atingiu nas nossas vidas, e depois a gente entra na salvação através da morte de Cristo. Santificação ou santidade, né, qual que é o significado de santidade, como que a gente alcança a santidade, quais os meios para a gente alcançar a santidade. Depois nós vamos falar um pouco sobre os deveres e privilégios dos cristãos, né, nós temos deveres e privilégios, isso é importante a gente saber, né, e é bem interessante porque da mesma forma que é um dever, também é um privilégio. Então, os assuntos que a gente vai falar, a gente vai entender um pouco sobre isso. Depois a gente entra nos sacramentos. O que são os sacramentos? É aquilo que Cristo deixou para nós como algo a ser feito, algo que é santo, né? Por isso que vem de sacramento vem de santidade, que são apenas 2 sacramentos, que é o batismo e a Santa Ceia. Depois nós vamos falar um pouco sobre a volta de Cristo, né? Não vamos falar sobre todas as linhas de pensamento sobre a volta de Cristo, porque existe várias, né? Mas olhando à luz da Bíblia, nós vamos falar da que mais se assemelha à palavra de Deus, né? Sem levantar se é qual a escatologia, né? Qual o estudo que se é pré-milenismo, pós-milenismo, amilenismo. Isso aí, se vocês nunca ouviram falar isso, nessa aula eu vou explicar um pouquinho de cada uma, mas o objetivo é a gente entender como que vai ser essa volta de Cristo de acordo com a palavra de Deus, e depois nós vamos entrar na lei de Deus, né? A lei de Deus é quando Deus deixa ali os 10 mandamentos para Moisés, ele entrega 3 leis, e aí nós vamos entrar nesse assunto e entender qual dessas 3 leis ainda está em vigor, que apenas uma delas está em vigor, certo? Vamos lá.
Se tiver qualquer dúvida, abre o microfone e é só perguntar que a gente vai seguindo. Ou se quiser anotar e me perguntar depois também, tranquilo. Quais são os compromissos para participar do curso? Primeiro compromisso, né? Crer que as escrituras sagradas, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, são a palavra de Deus e a única regra de fé e prática, e que são falsas e perigosas todas as doutrinas e cerimônias contrárias a essa palavra, e todos os usos e costumes acrescentados à simples lei do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O que isso quer dizer? Que nós acreditamos apenas na Bíblia, né? A Bíblia, as Escrituras Sagradas, elas são a nossa regra de fé e prática. Não acreditamos em nada a mais do que isso, não acreditamos em novas revelações, né? Apocalipse 22, lá o último capítulo da Bíblia, o apóstolo João vai dizer que todo acréscimo feito a esse livro, ou qualquer tirada que seja do livro, não é aceita, é tido como heresia, é tido como falha, como erro. Então, nós cremos que a Bíblia, nós vamos conseguir extrair dela tudo que nós precisamos saber nas nossas vidas. Eu até falo que a Bíblia é o manual de instruções do fabricante para o consumidor. Então, tipo, a Bíblia, ela é o nosso manual de instruções. É a Bíblia que vai nos ensinar tudo. Ah, pastor, tem algum assunto que não está na Bíblia? Não. Todos os assuntos sobre relacionamento, sobre casamento, sobre conduta, como nós devemos agir, como honrar o pai e a mãe. Então, todos os assuntos nós temos na Bíblia. Então, esse é um primeiro ponto, né? Eu preciso que vocês creiam dessa forma também, porque se chegar um momento e falar assim, mas eu não creio dessa forma. Bom, lá no início do curso eu te perguntei se você acreditava na Bíblia, porque você pode não crer dessa forma, mas é a palavra de Deus. E a gente acredita que ela é a palavra de Deus, então nós vamos seguir ela. Segundo ponto, crer em um só Deus, que subsiste em três pessoas. Deus Pai, eterno e todo-poderoso, o autor de toda a criação e salvação. Deus Filho, Jesus Cristo, eterno e todo-poderoso, se fez homem sendo concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, o qual morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa salvação. E o Deus Espírito Santo, eterno e todo-poderoso, o executor da nossa salvação e santificador das nossas vidas. O que isso quer dizer? Nós cremos na Trindade. Tá? Mas tem pessoas que não creem na Trindade? Tem. Tem pessoas no meio evangélico que não acreditam na Trindade. Tem um grupo musical, quem é mais antigo aí, um grupo musical, eles cantavam muito na Assembleia de Deus, que é o Voz da Verdade. O grupo Voz da Verdade, eles não acreditam na Trindade. E eles estão no meio cristão. Eles estão dentro do meio gospel, vamos dizer assim. O Voz da Verdade, ele faz parte do meio cristão, mas eles não acreditam na Trindade. Ele acredita que é um Deus só e que Deus deixou o trono, veio a essa terra para nos salvar, enfim. Eles creem um pouco diferente. Então, para que a gente esteja em harmonia, caminhando juntos, eu preciso, né, eu espero e preciso que vocês creiam na Trindade. Porque a gente vai chegar lá na aula sobre o ser de Deus e eu vou explicar para vocês o que é a Trindade. Você pode até estar chegando aqui hoje sem entender. Eu acredito na Trindade, mas eu não entendo muito bem como que é esse negócio. Como que o pai tem um filho e o pai e o filho geraram o Espírito Santo, como que é esse negócio? Sem problemas. Lá, quando a gente chegar nessa aula, você vai entender isso. Mas você precisa crer na Trindade para que a gente possa avançar, porque senão a gente vai entrar em discussão porque você não acredita, né? Pensando dessa forma. Terceiro ponto importante é o quê? Crer que é pecador e que, por natureza, é incapaz de cumprir perfeitamente a lei de Deus, inclinados antes a amar e fazer o que a lei condena, tendo pecado muitas vezes por pensamento, palavras e obras. O que isso quer dizer? Você precisa crer que você é um pecador, porque
nesse estudo nós vamos falar muito sobre isso. Nós somos miseráveis pecadores e nós necessitamos da graça de Deus todos os dias. Né? Se o salmista, né, Davi, lá no Salmo 51, se eu não me engano, versículo 3 ou 5, ele vai dizer, em pecado me concebeu minha mãe. Então, o que isso quer dizer? Nós já nascemos no pecado. Né? Nós somos pecadores miseráveis e necessitamos da graça redentora de Cristo na cruz para que a gente possa ser salvo. Então, preciso que vocês creiam também que são pecadores. Quarto ponto. Crer que somente o sangue de Cristo purifica de todo o pecado e que não há outro meio de alcançar o perdão e a vida eterna, senão por meio da maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que isso quer dizer? Que nós, eu preciso, né, eu espero que vocês creiam que só há salvação em Jesus Cristo. Por quê? Porque não há outra forma de salvação. Fazer boas obras é fundamental que todo cristão faça, mas somente isso não vai te levar para o céu. Então, quarto ponto, crer que somente através do sangue de Cristo que nós somos salvos, que nós somos purificados do pecado. Quinto ponto, crer na necessidade de uma vida de santidade para agradar ao Senhor e provar a sinceridade da vossa fé. E prometeis fazer toda diligência para obedecer os preceitos de Deus contidos nas Sagradas Escrituras, invocando sempre para esse fim o auxílio do Espírito Santo, sem o qual não podereis cumprir esses votos com fidelidade. O que é o quinto ponto? É entender que nós precisamos lutar contra o pecado. Se nós entendemos lá que nós somos pecadores, se nós entendemos que Jesus nos salvou, nos purificou do pecado, nós agora precisamos ter uma vida de santidade. E por isso que um dos conteúdos que nós vamos abordar é sobre a santidade, é como a gente consegue atingir a santidade. Sexto ponto, prometer que como cristão convertido e remido pelo sangue de Jesus, irá honrar e propagar o evangelho do Senhor Jesus Cristo pela vida e pela palavra. Então, o que o ponto 6 quer nos dizer? É fundamental que depois que nós entendemos que nós somos salvos por Cristo, nós precisamos anunciar as boas novas de salvação para as outras pessoas. Então, esses são os 6 pontos cruciais para que a gente possa dar continuidade no curso. E eu só preciso saber se vocês concordam com todos esses. Tem algum aí que vocês não concordam? Se vocês concordam com tudo, a gente continua, senão a gente para por aqui. Então, ninguém falou nada, então acho que todo mundo está concordando. Então, vamos entrar na primeira parte, que é sobre as escrituras sagradas, sobre a Bíblia. A Bíblia ela é dividida em 2 grandes partes, que é o Antigo e o Novo Testamento. Então, a palavra Bíblia significa literalmente livros. Isto porque, na realidade, a Bíblia é uma coleção de 66 livros num só volume, que se divide nesses 2 grandes grupos, que é o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, e aí dentro desses 2 grupos, a gente tem outros subgrupos que eu vou passar aqui para vocês como que é essa distribuição. Então, no Antigo Testamento, nós temos 39 livros. Os 5 primeiros é o Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Que aí o judeu ele vai chamar de Torá. A Torá é o Pentateuco. A Torá dos judeus é o Pentateuco. E a Bíblia dos judeus ela é um pouco diferente. Os judeus que não acreditam no Messias, né, os judeus não messiânicos, eles só têm o Antigo Testamento. Tá? Qual que é a diferença, né? Qual que é a diferença da Bíblia, da nossa Bíblia para a Bíblia dos judeus? É que a nossa tem um Novo Testamento, porque nós cremos que Jesus é o Messias prometido. O judeu que não é messiânico, ele não acredita que Jesus já veio, né, que o Messias já veio e que ele é Jesus. Então, essa é a única diferença. E aí, o filho do judeu, né, só uma curiosidade, que nem está no conteúdo aqui, mas o filho do judeu, ele é ensinado desde criança a Torá, né, porque a Torá tem a lei de Deus, né? Êxodo ali, Êxodo 20, a gente tem os 10 mandamentos e outras leis.
e aí o filho do judeu, ele aprende a Torá desde pequeno, e muitos deles até decoram a Torá. Então, é bem interessante essa dedicação que eles têm no ensino. Depois nós temos os livros históricos, que são os próximos 12 livros, que é Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Já por esse bloco, a gente já entende o quê? Histórico é para contar a história, né? É apenas isso, está contando a história do povo hebreu, né, do povo judeu, como que foi esse desenrolar da história quando eles entram na Terra Prometida e tudo mais. Depois nós temos os livros poéticos, que é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Depois nós temos os profetas maiores, que são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Então tem até a observação aqui, por que eles são profetas maiores e depois tem os profetas menores? Só pelo tamanho do livro. Eles não tinham mais poder ou não tinham mais autoridade que os profetas menores. Era só pelo tamanho do livro mesmo. E depois nós temos os profetas menores, que é Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Depois nós temos o Novo Testamento. No Novo Testamento, só mais uma curiosidade entre o Novo e o Antigo Testamento, é que nas Bíblias mais antigas também, lá depois de Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, essas Bíblias mais antigas, elas tinham 4 folhas em branco. Hoje, as Bíblias mais novas, elas não têm, elas só têm uma folha em branco, que é para dividir ali entre o Novo e o Antigo Testamento. O que essas antigas, por que elas têm 4? Porque foram 400 anos de silêncio profético. O que isso quer dizer? Depois de Malaquias, não se levantou nenhum profeta para anunciar o Messias, ou qualquer profeta, depois entre Malaquias e Mateus. Então, não quer dizer que não tinha, né, homens de Deus, não tinham sacerdotes? Sim, sempre, né, teve os sacerdotes, né, os levitas ali que cuidavam do templo, eles se manteram, mas não, depois de Malaquias não se levantou nenhum profeta durante 400 anos, até que Jesus viesse, né, que Mateus vem anunciar o Messias. Então, por isso que tinha essas 4 folhas. E aí, os primeiros 4 livros do Novo Testamento é Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os 4 evangelhos. O que quer dizer esse evangelhos? É porque eles estão anunciando o evangelho de Cristo. Dentro dos evangelhos, eu não coloquei aqui no slide, mas nós temos mais uma subdivisão dentro dos evangelhos. Os 3 primeiros livros, que é Mateus, Marcos e Lucas, eles são os evangelhos sinóticos. O que é sinóticos? Sim, né, os sinóticos, o sim vem de mesma, vem de igual, e ótico de ótica mesmo. Então, Mateus, Marcos e Lucas, eles estão anunciando Cristo com a mesma ótica. E muitas das vezes, quando a gente vai estudar esses evangelhos, a gente vê as mesmas histórias, as mesmas referências nos 3 livros. Claro que num livro tem mais detalhes do que no outro, né? Lucas, porque era historiador e médico, ele é mais detalhista, então a gente tem mais riqueza de detalhes em Lucas. Mateus, ele já escreve para os judeus, então ele já fala um pouco mais na ótica judaica, mostrando para o judeu que ele é o Messias prometido. Então, esses 3 evangelhos, eles são os evangelhos sinóticos, né? Mesma ótica, anunciando o Messias prometido. João, ele é o último evangelho a ser escrito, e ele é escrito bem depois dos 3 primeiros. Então, João, ele vem com uma ótica diferente, porque João, ele, enquanto os 3 primeiros estão falando, o Messias veio, quando João está escrevendo o seu evangelho, estava começando a entrar dentro da igreja uma doutrina grega que chama gnosticismo. O gnosticismo, ele acredita, o gnosticismo grego, o raiz ali, ele acredita que o espírito é bom e a carne é ruim. Então, quando o gnosticismo começa a entrar na igreja, eles começam a falar assim, não, se Jesus ele é o Messias, se Jesus é Deus,
Então, ele não encarnou, porque se Deus que é bom, ele não pode habitar numa matéria que é ruim. Então começou a entrar dentro da igreja essa história de que Jesus ele não tinha encarnado. Então, quando João vai escrever o seu evangelho, a gente tem 7 provas da humanidade de Cristo. Quais são essas 7 provas? Jesus teve fome, Jesus teve sede, Jesus ficou cansado, Jesus chorou. Então, o João, ele está mostrando no evangelho dele, ó, Jesus encarnou, Jesus foi homem. Ele veio a essa terra como um homem. Só que também João, para provar a divindade de Cristo, a gente tem 7 grandes milagres no evangelho de João, provando que ele era o Cristo. Então, por isso que João, ele está separado aí dos outros 3 evangelhos, porque ele vem provar, olha, Jesus, ele é Deus sim, mas ele encarnou sim. Mesmo ele sendo Deus, ele se rebaixou, né, a servo, se rebaixou a humano para morrer a morte que era para nós morrermos. Depois nós temos os Atos dos Apóstolos, que é um livro histórico. Da mesma forma que lá no Antigo Testamento a gente tem os históricos, aqui também a gente tem um histórico que, qual o papel de Atos? Contar a história do início da igreja. O que isso quer dizer? Quer dizer que em Atos a gente não pode tirar doutrinas. O que isso quer dizer de novo? Atos está contando como aconteceu o derramar do Espírito Santo, como que as coisas aconteceram ali. E o Espírito Santo, ele é tão peculiar, tão especial, que ele vai agir de várias formas diferentes. Então, nós não podemos pegar um padrão que aconteceu em Atos, quer dizer, criar-se um padrão do livro de Atos, para falar que o Espírito Santo vai agir daquela forma. Porque o evangelho ele é multiforme, então ele vai agir da forma que for necessária, né? Então, Atos é um livro histórico, que vem nos contar a história do início da igreja, como que foi o derramar do Espírito Santo. Depois nós temos as epístolas paulinas, que aqui nós tiramos muitas doutrinas, né? O Romanos, então, que é a primeira carta de Paulo à igreja de Roma, a gente tira muita doutrina dali, ele explica muito sobre a salvação, ele explica sobre conduta, enfim, Romanos é fantástico. A gente tem 1ª e 2ª Coríntios, que na verdade não é 1ª e 2ª Coríntios, na verdade é 2ª Coríntios e 4ª de Coríntios. Foi escritas 4 cartas para a igreja de Corinto, porém 2 cartas se perderam. Então a gente tem acesso a essas 2 apenas, que a gente acredita também que foi da vontade de Deus, que só essas 2 que chegaram a nós. Só que quando você pega para estudar as cartas de Coríntios, a gente vê que Paulo fala algumas coisas na 2ª carta, que ele fala assim, olha, eu avisei vocês da última vez, assim assado, né? Eu estou usando uma metáfora aqui. Só que quando a gente lê lá na 1ª carta de Coríntios, Paulo não falou aquilo ali, que ele está falando em 2ª. Por quê? Porque, na verdade, a primeira é a 2ª carta e o 2ª Coríntios é a 4ª carta que Paulo manda para Corinto. Então, é bem interessante também essa informação. Depois a gente tem Gálatas, Efésios, Filipenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, e depois nós temos as cartas pastorais de Paulo, que é 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão. Depois nós temos as epístolas gerais, que são o quê? Epístolas quer dizer carta. Aí a gente tem Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João, Judas e Apocalipse. Se vocês já viram essa divisão da Bíblia, provavelmente vocês já viram Apocalipse separado aqui das epístolas gerais e colocado como livro profético, como um livro separado das epístolas gerais. Por que aqui a gente colocou junto? Porque, como eu expliquei agora há pouco, epístola é uma carta, quer dizer carta. E Apocalipse é uma carta que foi enviada às 7 igrejas da Ásia. E Apocalipse, ele não é só um livro que vai contar o que vai acontecer no final, mas Apocalipse é como se fosse um resumo de toda a história da humanidade. Isso é fantástico. Quando a gente começa a olhar para Apocalipse e ver que ele não é só uma história do que vai acontecer no final, mas que ele é um resumo. Como assim ele é um resumo? Quando
João está escrevendo, né, quando ele tem a visão de Apocalipse ali, que ele está preso na ilha de Patmos, e ele é levado aos céus, né, ele tem uma visão dos céus, e os primeiros capítulos, a gente vai vendo que aquilo ali é a história da humanidade, né, que Deus está ali no princípio, ele é o alfa e o ômega, o início e o fim, e aí ele vem narrando algumas coisas que já aconteceram na humanidade, e ele conta lá no final o que vai acontecer quando Jesus voltar. Então, por isso que nós não separamos o livro de Apocalipse, por conta dessa... Porque ele é uma carta que é direcionada à igreja, conta um pouco da história do mundo, e conta também o final do que vai acontecer. Então, inspiração da Bíblia. Se vocês trouxeram a Bíblia de vocês aí, vamos começar a abrir ela. 2 Timóteo 3,16. O que é a inspiração da Bíblia? A inspiração é o ato pelo qual Deus, mediante o Espírito Santo, ele influenciou e guiou os escritores sagrados para que registrassem. O que quer dizer isso? Para que eles escrevessem fielmente os atos e as palavras do seu plano para a vida dos seres humanos. Então, a inspiração da Bíblia, deixa eu abrir aqui também, está em 2 Timóteo 3,16, vai dizer que a Bíblia ela é útil para o ensino, para a correção e para a educação na justiça. Cadê Timóteo? Aqui, chegando. Eu estou usando uma Bíblia da Bárbara aqui, porque Deus mandou eu dar a Bíblia para um rapaz e eu esqueci de comprar outra. Aí essa daqui eu não estou familiarizado com ela, não. Mas diz assim, ó, 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, esse texto de 2 Timóteo 3,16, ele vai dizer que a Bíblia ela é inspirada por Deus. Mas ela não é só inspirada por Deus, mas ela é útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para educação na justiça. Então, toda a Bíblia é tão fantástico quando a gente para estudar a Bíblia, que ela não entra em contradição em nenhum momento. Às vezes, quando a gente lê, a gente não entende muito bem ali o que a gente leu, mas se você continuar lendo, às vezes no próprio capítulo, Deus já vai tirar aquela dúvida que você ficou, aquela pulga atrás da orelha que você ficou ali com o texto que você estava lendo, às vezes no próprio capítulo já vai responder isso, já vai tirar essa dúvida que você ficou. Se vocês ainda estão com 2 Timóteo aberto aí, vai mais um pouquinho para frente, lá em 2 Pedro 1,20. 2 Pedro 1,20. Algumas páginas aí para frente. Vou ler aqui. Diz assim: primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Olha que fantástico. A própria Bíblia, ela se testifica, né? O Pedro falando aqui, olha, não foi por vontade humana, porque não é possível, né? Até eu não coloquei no slide, mas para que a Bíblia toda fosse escrita e a gente tivesse acesso a ela, foram 1.600 anos. Foram mais de 60 escritores, né? Mais de 60 autores escreveram a Bíblia. Então, e entre esses 1.600 anos, não há nada na Bíblia que ela entre em contradição. Que num livro vai falar uma coisa, né? Num livro da Bíblia vai falar algo e no outro livro vai falar contra aquilo. Não, ela está em harmonia plena, completa. E isso é fantástico, né? Somente por obra do Espírito Santo para que isso pudesse acontecer. Se não fosse pelo Espírito Santo, não teria como, né? Não teria como tantas pessoas escreverem,
assuntos diferentes e estar em harmonia, não entrar em contradição em nada. Então, 2 Timóteo 3,16 diz que toda a escritura foi inspirada por Deus. Em outras palavras, todos os 39 livros do Antigo Testamento e os 27 do Novo foram inspirados por Deus e são verdadeiros em tudo que ensinam. João 17,17 vai dizer, santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a palavra de Deus, ela contém a verdade, ela contém aquilo que nós precisamos para que a gente possa seguir na nossa vida, seguindo a vontade de Deus. Qual é o propósito central das Escrituras? O propósito central da Bíblia é revelar que a salvação é somente em Cristo Jesus, pela fé. Vamos voltar lá em 2 Timóteo 3, agora vamos ler o 14 e o 15. 2 Timóteo 3, versículo 14 e 15. Quanto a vocês, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conheceu as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, as sagradas letras, né, para você se tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, outros livros, eles nos ensinam sobre ciência, sobre artes. A Bíblia contém tudo isso, mas a sua especialidade é a salvação eterna dos pecadores. Então, aqui a gente tem João 5,39, João 20, 30 e 31, que vai falar que nós somos alcançados pela salvação através da fé em Cristo Jesus. Tranquilo até aqui? Vamos seguir. Então, a utilidade teológica e prática da Bíblia, que foi o verso 16 que a gente leu de 2 Timóteo 3,16. Então, qual que é essa utilidade? Ela é útil para o ensino. Então, a Bíblia, ela revela as questões fundamentais da vida. Deus, ser humano, criação, pecado, salvação, família, serviço, lazer. Sim, tem lazer na Bíblia, né? Você nunca leu sobre lazer, tem lá que você precisa tirar um dia para descansar, que você precisa ter o seu tempo de qualidade com a sua família. Então, a Bíblia, ela nos ensina. A Bíblia, ela também é útil para a repreensão. O que isso quer dizer? A Bíblia, ela revela os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados. Só que além dela revelar os nossos erros, né, dela repreender, dessa repreensão, ela também corrige. O que isso quer dizer? A repreensão é a indicação do erro. E a correção é a capacidade de fazer com acerto o que outrora se fez errado. Então, o que isso quer dizer? A Bíblia, ela nos repreende, ela mostra para nós, olha, você está errando, você está pecando, só que tem como você fazer certo. Então, isso que é a diferença aí de repreensão e correção. Ela ensina como que a gente deve fazer, como que a gente deve agir. E a Bíblia também, ela é útil para a educação na justiça. Então, a Bíblia, ela é útil para nos ensinar a viver em tudo de acordo com a vontade de Deus. Então, o que é essa educação na justiça? É fazer a vontade de Deus. Não é fazer mais a nossa vontade, não é fazer o que a gente quer. É a gente entender que a nossa vontade tem que estar, nós temos que estar alinhados com a vontade de Deus. E a finalidade prática da inspiração da Bíblia é o verso 17, que é, o verso 17 vai dizer que é para que nós fôssemos capacitados para toda boa obra. Então, através da palavra de Deus, o Espírito Santo nos capacita e nos equipa os discípulos de Jesus para servir eficazmente, cada um na sua vocação. Então, toda essa utilidade prática e teológica tem uma finalidade, né? Qual que é a finalidade? A gente cumprir as boas obras. A gente está capacitado para fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça. E nós cremos na autoridade e suficiência da Bíblia. Então, nós cristãos autênticos, fiéis, enfim, nós reconhecemos que a Bíblia ela é a única e infalível regra de fé e prática do cristão.
Isto significa que nela nós encontramos toda a orientação, tanto para a nossa fé quanto para a nossa conduta. Foi o que a gente leu em 2 Timóteo 3, 16 e 17. A Bíblia, ela está acima das tradições e experiências pessoais dos homens. Jesus, ele repreendeu os fariseus por darem maior valor às suas tradições do que à Bíblia. Lá em Marcos 7, 6, Marcos 7, versículo 6 a 8, vai ter essa repreensão de Jesus aos fariseus. Então, portanto, nenhuma tradição humana, líder ou igreja deve ser obedecida como se fosse a Bíblia. Algumas tradições podem ser boas, mas nunca devem ser recebidas como se fosse a Bíblia, como se fosse a palavra de Deus. O que isso quer dizer? Que se não está na Bíblia, né, por exemplo, como o texto que eu acabei de ler aqui, algumas tradições, elas são boas, mas, por exemplo, né, sem querer atacar, né, alguma denominação, mas há alguns anos atrás, as mulheres da Assembleia de Deus não só podiam usar saia. Isso não está na Bíblia. Isso é uma tradição. É uma tradição boa? É, mas ela não pode ser imposta aos membros da igreja como se fosse realmente a Bíblia. Ó, a Bíblia manda a mulher usar só saia, ou a mulher não pode cortar o cabelo, por exemplo. A mulher tem que usar véu, né? A gente tem a igreja do véu, que as mulheres são obrigadas a usar o véu. É uma tradição boa, só porque ela não pode ser imposta como algo obrigatório que a Bíblia impõe, porque a Bíblia não fala sobre isso. Então, por isso que a Bíblia está acima dessas tradições e experiências pessoais dos homens. Então, a gente segue a Bíblia como regra de fé e prática. Tem práticas que são boas? Concordo. Né? Por exemplo, a prática da mulher usar saia, ou da mulher não usar a roupa curta, ou da mulher não usar a roupa vulgar, e da mesma forma o homem não deve usar uma roupa vulgar, usar uma roupa muito curta. Então, é uma tradição boa, só porque ela não está de igual para igual com a Bíblia. A Bíblia, ela fala sobre a nossa conduta, como nós devemos nos portar, mas ela não nos obriga usando o exemplo da vestimenta aqui como exemplo. Então, tem igrejas que têm várias outras tradições ou obrigações, quer impor isso para outras pessoas e não está de igual com a Bíblia. Outro ponto a Bíblia é a revelação final de Deus. Então, vão abrindo aí Apocalipse 22, 18 e 19, eu já até citei aqui esse texto. Esse é o mais fácil de abrir, porque é a última folha da Bíblia, nem vai ser demorado. Mas, o que isso quer dizer? O último livro da Bíblia revela que não se deve fazer acréscimos ou decréscimos nas Escrituras. Por isso, os cristãos não acreditam em novas revelações, novas profecias ou novos apóstolos. Somente as Escrituras Sagradas é a única regra de fé e prática. Então, Apocalipse 22, 18 e 19 vai dizer assim: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. O que isso quer dizer? Não existem novas revelações e eu também não posso tirar nada da Bíblia. Que é aquela história, mas eu não acredito nisso daqui. Tá, mas João falou que eu não posso tirar nada da Bíblia. Então, se conforma com o que está escrito, muda de conduta, enfim. Então, por que nós não acreditamos em novas revelações? Por quê? Porque João encerrou. Em João se encerrou, né? Novas profecias, novos apóstolos. O que isso quer dizer? Não é... Porque existe algo que é os apóstolos que andaram com Jesus, que são apóstolos que Jesus os intitulou apóstolos dele. Então, esse nós não acreditamos que tem mais. E tem a diferença do cargo apostólico. Né? Tem igrejas que tem o apóstolo lá, o apóstolo, o bispo. Bispo e pastor é a mesma igreja, né? Só que tem algumas igrejas que eles colocam o bispo como se fosse superior ao pastor. Mas bispo e pastor, olhando na Bíblia, tem a mesma função, né, o mesmo cargo. Então, isso quer dizer que não tem uma irmã lá da igreja que ela é profeta, ela revela até o CPF do irmão,
Quer dizer, então, que eu não posso acreditar nela? Não. O que o João está falando aqui de novas revelações, novas profecias, é sobre o Messias, sobre a volta de Jesus, sobre o Cristo que veio, né? A irmã lá que Deus usa para falar com as pessoas, ela é profeta, sim, ela é usada por Deus para entregar profecias. Só que o que nós estamos falando aqui é sobre a palavra de Deus e sobre novas revelações sobre Cristo, enfim, é esse tipo de revelação. Tá? Então, por isso, nós não acreditamos em novas revelações, novas profecias, novos apóstolos. Você pode estar olhando para mim e falar assim, cara, mas não é possível que exista um negócio desse. Tem alguém que acredita nisso? Sim, tem uma igreja gigante, né, no Brasil e no mundo, que acredita numa nova profecia. Né? Como eu já falei, eu não quero atacar a igreja, mas eu só estou usando de exemplo aqui para ficar didático. Mas a Igreja Adventista do Sétimo Dia, eles acreditam numa nova revelação, onde a Ellen White, que é a fundadora da Igreja Adventista, em 1800 e alguma coisa, não vou lembrar certinho, ela recebeu uma revelação de um anjo, que ela escreveu um livro, que é uma nova revelação sobre a volta de Cristo. Então, por isso que nós, cristãos, nós não reconhecemos os adventistas como evangélicos também, como cristãos também. Por quê? Porque eles acrescentaram algo, eles trouxeram uma nova revelação, como se o que está na Bíblia não bastasse. Então, essa mulher, nessa época, Ellen White, ela escreve lá uma nova revelação que ela recebeu, e que muda um pouco o que nós temos na Bíblia. Então, por isso, nós não reconhecemos eles, né? Alguns vão até falar que os adventistas são uma seita por conta disso, tá? Então, vamos lá. O que mais? Iluminação e testemunho interno do Espírito Santo. Eu não sei se vocês vão se lembrar, mas alguns anos atrás, um comediante, o Fábio Porchat, ele perguntaram para ele sobre cristianismo, sobre religião, e ele é ateu. Né? Pelo menos até onde eu sei, ele ainda é ateu. E aí ele falou que mais ele lia a Bíblia, mais ateu ele era. E é exatamente por isso aqui que ele continua sendo ateu. O quê? Para que a gente compreenda a Bíblia, é necessário que o Espírito Santo ilumine a nossa mente para que a gente compreenda. Eu não sei se vocês já fizeram um teste de ler o mesmo versículo ou ler o mesmo texto durante vários dias. Eu fiz isso um tempo atrás, eu peguei um Salmos, era 2 versículos só, e eu li aquele salmo todos os dias durante uma semana, na minha devocional, e todos os dias o Espírito Santo falava algo diferente no meu coração. E é exatamente por isso que a gente fala que a Bíblia ela é viva, porque o Espírito Santo ele vai revelar para nós aquilo que a gente precisa realmente entender naquele momento. Então, o Espírito Santo, se não, olha que fantástico, se não é o Espírito Santo iluminar a nossa mente, né, ligar aquela lanterna assim, nem a gente ia conseguir entender a Bíblia. Então, por isso que o Fábio Porchat, ele mais lê a Bíblia, mais ateu ele é. Por quê? Porque ele não tem o Espírito Santo habitando dentro dele. Então, ele não vai entender o que a Bíblia diz. Esse é o poder que o Espírito Santo exerce sobre a mente dos convertidos, onde ele abre o nosso entendimento para que a gente possa compreender o que está escrito na palavra de Deus. Vamos ler aqui Efésios 1, 17. Uma linha Efésios. Cheguei. Efésios 1, 17 e 18. Vamos lá, diz assim: Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então, aqui, ó, ele pede para que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que vocês compreendam.
Agora vamos no Salmo 119. Esse é clássico. Salmo 119, 18. 18 e 34. Salmo 119, 18. Vai dizer assim: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da sua lei. E o versículo 34 vai dizer: dai-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Então aqui nós temos a importância que é o Espírito Santo revelar para nós, o Espírito Santo iluminar a nossa mente para que a gente compreenda o que a Bíblia diz. O versículo 18: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Dai-me entendimento e guardarei a tua lei. E ali em Efésios, aí tem outros textos também, de Lucas, em Atos, que vão falar também sobre essa importância do Espírito Santo, da gente ter essa iluminação, de Deus revelar, né, de Deus tirar as escamas dos nossos olhos para que a gente contemple, para que a gente compreenda o que a Bíblia quer dizer. A iluminação, ela não dispensa o esforço sério e piedoso para compreender corretamente a palavra de Deus. Então, o que essa frase quer dizer? Que por mais que o Espírito Santo ele vai iluminar a nossa mente para que a gente consiga entender o que a Bíblia diz, também é papel nosso estudar a Bíblia para que a gente consiga cada vez mais compreender, ter mais entendimento, ter mais sabedoria para conseguir compreender o que a Bíblia diz, né? Não é porque o Espírito Santo vai revelar que aí você não precisa estudar a Bíblia, não, pelo contrário, é aí que você tem que estudar a Bíblia mesmo. Então, o que diz aqui na Confissão de Fé de Westminster, ali no capítulo 1º, inciso 9, a regra infalível de interpretação da Escritura é a mesma Escritura. Portanto, quando houver questão sobre o verdadeiro e pleno sentido de qualquer texto da Bíblia, ou da Escritura, sentido que não é múltiplo, mas é único, esse texto pode ser estudado e compreendido por outros textos que falem mais claramente. Então, o que a Confissão de Fé está querendo nos dizer aqui? A regra de interpretação da Bíblia é a Bíblia. Então, às vezes a gente não entendeu o que a gente está lendo num livro, às vezes outro livro da Bíblia vai responder para a gente aquilo que a gente estava vendo, aquilo que a gente estava em dúvida. Qual a diferença da Bíblia evangélica para a Bíblia católica? Por que a Bíblia católica tem mais livros do que a evangélica? Então, que nós, evangélicos, nós consideramos os livros apócrifos, que são os livros acrescentados pela Igreja Católica. Então, a Bíblia da Igreja Romana, ela contém os 39 livros do Velho Testamento, que se encontram na Bíblia dos evangélicos, e mais 7 livros que os católicos denominam deuterocanônico, que é o quê? É um segundo sagrado, que só foram reconhecidos e oficialmente inseridos na Bíblia em 15 de abril de 1546 pelo Concílio de Trento, que teve como objetivo básico o combate ao movimento da Reforma Protestante. Os chamados deuterocanônicos são os seguintes: Tobias, Judite, Baruque, Sabedoria, Eclesiástico, né, na nossa Bíblia tem Eclesiastes, então do católico tem Eclesiastes e Eclesiástico, e 1º e 2º Macabeus, e acréscimos nos livros canônicos de Esther e Daniel. Então, só fazendo um panorama histórico para vocês, esses livros, eles não fazem parte da Bíblia judaica, né? Esses 7 livros que tem na Bíblia católica, eles não fazem parte da Bíblia judaica, e não faziam parte da Bíblia, da nossa Bíblia, até 1546. Né? A Reforma Protestante aconteceu em 1517, quase 30 anos depois acontece o Concílio de Trento, com o objetivo de ser contra a Reforma Protestante, e aí foram que esses livros foram acrescentados na Bíblia da Igreja Católica. Então, por conta dessa situação de que eles nunca fizeram parte da Bíblia judaica e foram acrescentados no pós-movimento Reforma Protestante, nós não consideramos esses livros. Ah, mas só por isso, pastor? Só por isso que a gente não acredita nesses livros? Não, não é só por isso.
É porque dentro desses livros existem falsos ensinos, que é o que eu quero mostrar para vocês agora. Então, esses livros, eles não se encontram na Bíblia por várias razões muito sérias, entre as quais a gente vai mencionar agora. Então, primeiro ponto, nunca fizeram parte da Bíblia judaica. Segundo ponto, são ensinos falsos. Lá em Eclesiásticos 3:33 e Tobias 4, de 7 a 11, tem a justificação pelas obras. Nós vamos falar um pouco sobre a justificação da salvação. Qual é a quando a gente chegar lá na aula de salvação? Quando a gente é salvo por Cristo, nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus e não pelas obras. Então, nesses dois livros de Eclesiásticos e Tobias, eles têm essa justificação de que, se você fizer boas obras, você pode ser salvo. Sendo que todo o restante da Bíblia vai falar que não, você não é salvo só pelas obras, você tem que ter fé em Cristo Jesus. Outra coisa é a mediação dos santos, que é o quê? É a pessoa, um ser humano se tornar santo, lá em Tobias 12:12. Por que nós não cremos nisso? Porque a palavra do Senhor, em toda a Bíblia, vai dizer que nós somos miseráveis pecadores e que nós não somos santos. Então, primeiro, um outro ponto é esse. Terceiro ponto é a oração pelos mortos em 2 Macabeus 12, 38 a 45. O restante da Bíblia vai dizer que nós não devemos orar pelos mortos, porque após a morte segue-se o juízo. Ou vai para o céu, ou vai para o inferno. Então, não tem uma mediação. O que é essa mediação? Não tem o purgatório. Então, nós não cremos no purgatório. Então, não tem necessidade da gente orar por quem já morreu. Por quê? Porque a pessoa morreu, ou ela foi para o céu, ou ela foi para o inferno. Então, a nossa oração não tem poder para tirar ela de um desses lugares. Então, por isso, né, a gente não crê em 2 Macabeus. Quarto ponto é superstições grosseiras lá em Tobias. Então, a Bíblia vai falar que nós não devemos ter superstições, né? Nós não podemos, né, ter um amuleto de sorte, ter algo nesse sentido. E Tobias vai ensinar isso. Para piorar um pouco mais, a gente tem a justificação da mentira lá em Judite 10, e vários outros textos de Judite vai justificar a mentira, sendo que a Bíblia vai dizer que o pai da mentira é o diabo. Então, por isso, nós não acreditamos também. Para piorar um pouco mais ainda, vai falar sobre a prática do suicídio em 2 Macabeus 14. Então, ali, nesse texto de 2 Macabeus, vai falar sobre a prática do suicídio, como se a prática do suicídio fosse permitida diante de Deus. E a gente sabe que não. A prática do suicídio não é. Né? Nós não devemos matar ninguém. Né? O não matarás é um dos 10 mandamentos. Então, não é você não matar o outro. Você também não pode se matar. Né? E, por fim, o ensino da feitiçaria, lá em Tobias 6, do 1 ao 9. Então, por conta desses 7 ensinos falsos que tem em cada um dos livros apócrifos, né, que foram os livros acrescentados, que nós não reconhecemos esses livros como livros sagrados que fazem parte da Bíblia, porque eles ensinam coisas que não estão em conformidade com o restante da Bíblia. Como nós falamos, a Bíblia ela é tão completa e tão plena que não existe algo que vai estar escrito aqui e lá no outro livro vai estar diferente. E aí, por conta disso, por terem ensinamentos que vão contrário ao restante da Bíblia, nós não reconhecemos esses livros como livros sagrados. Tranquilo até aqui? Como estão aí? Falam alguma coisa aí, porque só eu que estou falando. Pessoal, hoje era isso, né? Nossa primeira aula, já são 9h03 aqui, a gente conseguiu bater aí 1 hora já. Então, na semana que vem, nós vamos entrar já no ser de Deus, né? Nós vamos falar, vamos entender a Trindade, vamos esmiuçar aí qual o papel de cada um, qual que é o papel do Pai, qual o papel do Filho, qual o papel do Espírito Santo. Então, para vocês conseguirem absorver o conteúdo aí, a gente vai encerrar por hoje. Os slides aqui, eu tenho eles em formato de apostila, então eu vou mandar o PDF ali para vocês salvarem aí com vocês, quiser imprimir, e enfim, que aí
Também tem outras referências bíblicas que a gente não leu ali, para vocês também poder estar estudando aí até na semana que vem, tá dando uma revisitada nesse conteúdo para ele penetrar ainda mais na mente de vocês, para ele estar mais fresco aí na mente de vocês. Fechou? Se tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, agora é o momento. E aí eu já tiro as dúvidas, senão a gente encerra por aqui. Tranquilo, Anderson? Juscelma, João Pedro, Felipe, Heloísa eu não vou perguntar, porque ela está fazendo esse curso pela segunda vez já. Ela já está ciente.